Olá, Pro Maravilhosa! Tudo bem com você? Bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente dá sequência à série Registros na Educação Infantil. E hoje, sobre o que nós vamos conversar? Rufem os tambores! Vamos falar sobre a Carta de Intenções. Não sei para você, mas para mim esse ano a Carta de Intenções me deu trabalho. Eu não sabia o que era, não sabia como fazer. Um me falava uma coisa, outro falava outra coisa e eu ficava, de certo que eu fiz. Mas mesmo assim eu fiz ainda com aquela duvidazinha. E antes da sequência, se você é novo aqui no canal, tá me vendo pela primeira vez, vamos fazer uma amizade, vai! Vamos interagir. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu vou liberar por aqui. E se você já faz parte do canal Lila Libório, deixa o seu like. E vamos ao que interessa. Se você é professora há um certo tempinho, você deve conhecer, deve se lembrar do planejamento anual. Aquele que nós estávamos acostumadas a fazer todo o início do ano letivo, sabe? Dizendo quais os conteúdos que vamos trabalhar, quais os objetivos gerais, quais os objetivos específicos. Um negócio gigantesco e que sempre nos dava trabalho, mas que nós estávamos acostumadas a fazer. E aí, de repente, esse ano o que apareceu? A carta de intenção. E já não se falou mais do planejamento anual. Olha só. A carta de intenção veio para tomar o lugar do planejamento anual. Exatamente isso, nada mais, nada menos. De certa forma, eu acho que ótimo, né? Estamos livres daquele planejamento anual. No entanto, a carta de intenções ela é menos floreada, sabe? Ela apresenta apenas as informações estritamente necessárias, a sua intenção de trabalho. A carta de intenções ela apresenta o nosso trabalho inicial, o nosso ponto de partida. Pensa que você vai participar de uma grande viagem. Toda vez que a gente vai fazer uma viagem, a gente precisa fazer o nosso roteiro, certo? Saber quais são os lugares que a gente quer visitar, qual o melhor lugar para a gente se hospedar, quais os restaurantes para a gente se alimentar. Enfim, a gente faz um roteiro. A carta de intenção é exatamente isso. É o roteiro da sua viagem pedagógica, vamos pensar assim. A carta é o parâmetro que direciona as nossas tomadas de decisão. Nós sempre vamos consultar a nossa carta de intenção para saber como está acontecendo o nosso trabalho. Para a escrita da nossa carta de intenção, nós precisamos ter pelo menos 3 embasamentos. Primeiro, o currículo paulista, depois, os indicadores de qualidade e, por fim, o PPP, o Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional. Se você ainda não conhece a fundo o Currículo Paulista e queira ver um resumo sobre ele, vou deixar aqui no card os vídeos que eu já soltei aqui no canal. Sobre os indicadores de qualidade, espera mais um pouquinho, porque logo mais nos próximos dias teremos vídeos aqui também falando sobre os indicadores de qualidade. E qual linguagem usar para a escrita dessa carta? Será que deve ser uma linguagem mais formal, uma linguagem menos informal, rebuscada, precisa de palavras difíceis? Nada disso, nada, Pro. Por se tratar do gênero carta, a escrita é muito flexível, muito tranquila. Até porque existe uma orientação, né, uma sugestão de que você escreva essa carta de modo que os pais também possam ter acesso. Então a gente tem que usar uma linguagem um pouquinho mais tranquila para que os pais possam entender e saber como será a vivência dos filhos deles dentro das escolas. Tá, mas falei, você ainda não entendeu exatamente o que escrever nessa carta? Tudo bem, vamos lá. Bom, para você conseguir escrever a sua carta de intenção, antes você precisa passar um tempo com a sua turma. Afinal, como que você pode pensar, planejar objetivos para desenvolver com elas se você sequer as conhece ainda? Então, certamente a coordenação vai dar um prazo, um tempo de adaptação de conhecimento entre professor e aluno. E então, esse é o momento primordial para você conhecer cada uma das suas crianças, ficar de ouvido atento ao que elas falam, sobre as atitudes dela, como que elas se envolvem com os coleguinhas. E a partir disso, você vai começar a pensar o que é que eu quero desenvolver com as minhas crianças para que elas desenvolvam tais habilidades. Então, sugiro que você faça um rascunho. Você vai fazendo isso ao longo dos dias, não é mesmo? Até porque depois, se você deixar tudo para em cima da hora, você não vai conseguir lembrar de tudo. Então, você vai fazendo pequenas anotações ao longo dos dias.
Depois você senta para escrever a sua carta de intenção e aí sim, você vai pensar o seguinte: bom, eu sei que o objetivo principal do PPP é esse. Conheço quais são os indicadores de qualidade e o currículo diz que eu devo desenvolver isso. Feito isso, você vai conseguir escrever a sua carta de intenção. Então você vai colocar, não é muita coisa, tá bom, Pro? É assim, são poucas coisas porque a gente sabe que a nossa rotina dentro da sala de aula é muito intensa. Às vezes, uma atividade a gente não consegue desenvolver direito porque são muitas crianças, enfim, várias coisas acontecem, então a gente precisa ser realista. Então, não pense em muitas coisas, até porque depois você vai ter de revisitar essa carta de intenção, tá? Então, você vai escrever lá quais são os objetivos que você quer desenvolver. Para finalizar a escrita da sua carta, o que você vai fazer? Como se trata de uma carta, do gênero carta, se você voltar um pouquinho na sua infância, eu acredito que você tenha escrito cartas. Como é que a gente escrevia cartas? Então, lá em cima a gente colocava o cabeçalho, não é mesmo? Então, por exemplo, São Paulo, 16 de junho de 2020. Pronto, é o cabeçalho. Você vai colocar o vocativo, que é para quem você está escrevendo. Você está escrevendo para quem? Para você mesma? Não. Você está escrevendo para a coordenação? Provavelmente sim, porque você precisa apresentar o seu trabalho à coordenação. Mas é só para a coordenação? Lembra que eu falei anteriormente que você pode entregar essa carta aos pais também? Então, essa carta está sendo escrita também para os pais, para as famílias. Então, no vocativo, você precisa colocar o nome deles também. Então, depois do cabeçalho, você vai colocar a coordenação da unidade escolar e familiares, ou familiares, responsáveis e coordenação. A ordem não importa. Colocou o vocativo? Embaixo você vai começar a escrever quais são os seus objetivos, o que é que você pretende trabalhar, tá bom? Na carta que eu escrevi esse ano, a orientação que eu recebi é de que eu falasse um pouquinho sobre mim, quem eu sou, da minha formação, da minha experiência dentro da educação. Não é uma obrigação, a não ser que a sua coordenação exija, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Mas de repente seja necessário, porque principalmente se você estiver pegando uma turma nova, então os familiares vão te conhecer, né? Talvez seja até uma maneira de estreitar os elos, assim, de trazer a família para dentro da escola, de te dar o suporte que você vai precisar. Colocou ali um pouquinho sobre a sua pessoa, sobre a sua formação? Agora a gente começa de fato o que interessa. Então você vai colocar quais são as suas perspectivas futuras, então quais são os projetos que você pretende desenvolver, quais as brincadeiras que você acha importante serem levadas para dentro da sala de aula. Você pode falar dos espaços que você queira utilizar. Você pode ensejar também, falar sobre trabalhar mais de perto também com a comunidade, com os familiares. Não existe um modelo fixo, Pro. Não vai nessa onda de que, olha, eu quero um modelinho para copiar. Tá, não é fim do mundo você olhar do coleguinha para saber mais ou menos como ele fez para você tentar fazer a sua. Mas não fica nessa paranoia de achar que você não consegue ou de que está fazendo errado. Porque lá na Instrução Normativa 2 de 2019 é muito claro, fala que não há modelo fixo, pelo menos não por enquanto. Eu acredito que posteriormente, anos vindouros aí, vão fazer um modelinho pra gente. Então é isso, Pro. Eu espero ter contribuído de alguma maneira, ter te ajudado. Deixa seu like aqui no vídeo porque é bastante importante. E olha, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre o diário de bordo e o semanário. Olha, gente, eu sou apaixonada pelo semanário, sério mesmo. O semanário existe na minha vida há muito tempo. Eu aprendi a fazer semanário quando eu ainda fazia Cefam e até hoje eu não vivo sem. Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental 1, seja no ensino fundamental 2 e até no médio. Eu sempre mantive o meu semanário. É muito bom, ajuda muito no nosso trabalho. Minha contribuição vai ficando por aqui. Espero te ver no próximo vídeo. Até mais!